Embora muitos conheçam a famosa expressão "nada é certo, exceto a morte e os impostos", acontece que a Bíblia de fato menciona algumas pessoas que nunca experimentaram a morte. Enquanto muitos podem inicialmente pensar em Jesus como um exemplo, é uma crença central no cristianismo, conforme os evangelhos, que Jesus de fato morreu antes de sua ressurreição dos mortos. No entanto, a Bíblia realmente nos dá os nomes de 3 indivíduos que nunca viram a morte. O terceiro deles é o sujeito de um dos maiores mistérios da Bíblia. Número 1. Enoque, o primeiro homem na Bíblia a ser dito que nunca morreu. Era um descendente de Adão, não de Caim ou Abel, mas do terceiro filho de Adão e Eva. Ele também era o bisavô de Noé e tinha linhagem para outras figuras notáveis na Bíblia. Em uma época em que Deus ainda não havia estabelecido um limite de vida de 120 anos, conforme mencionado em Gênesis 6, 3, muitos indivíduos viveram bem além de um século. No entanto, Enoque desafiou as expectativas, tornando-se pai aos 65 anos e vivendo até a idade madura de 300 anos. Durante esse período tumultuado antes do grande dilúvio, a maioria das pessoas não andava fielmente com Deus, seguindo o caminho tortuoso do pecado. No entanto, Enoque se destacou ao andar fielmente com Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Em Gênesis 5, 22 e 20, lemos que Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o havia levado. Este trecho indica o vínculo próximo de Enoque com Deus e o fato extraordinário de que Deus escolheu levá-lo ao céu sem que ele experimentasse a morte física. Lucas menciona Enoque em sua lista dos ancestrais de Jesus, remontando até Adão. Hebreus também menciona Enoque em uma lista dos antigos ancestrais israelitas que são elogiados por sua grande fé. Hebreus 11 afirma: pois antes de ser levado, recebeu aprovação por sua fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Ao longo da Bíblia, a expressão Deus o levou é repetidamente usada ao se referir a Enoque. O livro de Hebreus esclarece que essa frase não é apenas simbólica, mas significa que Enoque não experimentou a morte como normalmente acontece. Hebreus 11 reforça isso, afirmando que, pela fé, Enoque foi transladado para que não visse a morte, e não foi encontrado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, recebeu testemunho de que agradara a Deus. Enoque também foi abençoado com o dom da profecia, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Esse episódio é descrito em Judas 1, que diz: o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras ímpias que cometeram e de todas as duras coisas que ímpios pecadores falaram contra ele. No entanto, o legado de Enoque não terminou com ele. Seu bisneto Noé também andou fielmente com Deus, sendo salvo junto com sua família durante o catastrófico dilúvio. A vida de Enoque é um poderoso testemunho de fé, obediência e sinceridade, o que agradou a Deus a ponto de escolher levá-lo desta esfera terrestre. Imagine isso. Número 2. Elias, a figura mais popular na Bíblia que não morreu, foi um profeta durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel em Israel. Ele era conhecido por sua coragem ao falar contra os ídolos e falsos deuses, que o povo de Israel havia começado a adorar. Elias também realizou muitos milagres, como trazer fogo do céu para provar que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. 2 Reis 1. Ele foi usado por Deus para promover o arrependimento e a reforma em Israel. Durante esse tempo, as nações israelitas se afastaram da fé de seus antepassados, abandonando Deus para adorar ídolos pagãos. Essa mudança em direção à idolatria foi instigada pelo ímpio rei Jeroboão. Jezabel, a esposa do rei Acabe, era particularmente devota à adoração de ídolos e influenciou seu marido a construir um templo para o deus pagão Baal. Esse movimento levou muitos israelitas ao desvio do culto ao verdadeiro Deus. Testemunhando o declínio espiritual de sua nação, o profeta Elias tomou uma posição contra a impiedade do rei Acabe, instando-o a se arrepender e voltar ao Deus de Israel. No entanto, o rei permaneceu obstinado e relutante em seguir o conselho de Elias. Em resposta, o profeta Elias profetizou que haveria uma severa seca como castigo, sem chuva ou orvalho sobre a terra,
até que ele orasse pelo seu fim. Por 3 anos e meio, os céus permaneceram fechados, causando uma seca generalizada e fome em toda a terra. A história de Elias não morrendo e indo direto para o céu é ainda mais clara e dramática do que a de Enoque. Eliseu, o assistente de Elias, foi advertido de sua partida em 2 Reis, que diz: Agora, os filhos dos profetas em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Você sabe que o Senhor levará hoje o teu senhor de sobre a tua cabeça? No dia designado por Deus, Elias partiu de Gilgal acompanhado por Eliseu. Eles chegaram às margens do rio Jordão, seguidos por 50 jovens profetas de Jericó, que ficaram à distância observando. Elias pegou seu manto, o dobrou como um cajado e bateu na água, fazendo com que esta se dividisse. Os profetas cruzaram o rio a pé, ao lado de Eliseu, através das águas divididas. Elias perguntou se havia algo que Eliseu desejasse antes que Deus o levasse. Eliseu expressou seu desejo por uma porção dobrada do Espírito Divino de seu mestre. Elias assegurou-lhe que, embora fosse um pedido significativo, seria concedido se Eliseu testemunhasse a ascensão de seu mestre ao céu. Enquanto continuavam sua conversa, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo apareceu de repente, separando-os. Elias subiu aos céus em um redemoinho, como descrito em 2 Reis 2:11. Número 3. Melquisedeque. Poucos mistérios na Bíblia despertaram mais interesse do que o enigma da identidade de Melquisedeque. Este é amplamente considerado o maior mistério na Bíblia. Em Hebreus 6, 19, 20, você encontrará que Jesus Cristo, após sua ressurreição, ocupa a posição de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A tradução Mofe coloca de forma mais direta, afirmando que Jesus ocupa um status equivalente a Melquisedeque, descrito como com a categoria de Quem é Melquisedeque? Primeiro, vale a pena observar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que o enigmático Melquisedeque serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, como detalhado em Gênesis 14. Durante esse tempo, houve uma guerra entre várias cidades-estado antigas em Canaã e na Mesopotâmia, e o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família foram capturados. Quando uma pessoa de Ló conseguiu escapar e levar a notícia para Abraão, este tomou medidas, armando 318 de seus próprios servos e perseguindo os invasores. Abraão os encontrou, resgatou Ló e sua família, retornando-os em segurança às cidades cananitas. Ao retornar dessa audaciosa missão de resgate, uma figura misteriosa apareceu de repente na cena. Era Melquisedeque, que se apresentou para ministrar a Abraão. Aqui está o relato em Gênesis 14, 18, 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Então, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Destacam-se alguns pontos. 1. Melquisedeque era rei de Salém, que é a cidade de Jerusalém. Salém vem da palavra hebraica que significa paz, fazendo de Melquisedeque o rei da paz. 2. O nome hebraico Melquisedeque significa rei da justiça. 3. O mesmo indivíduo é mencionado no Salmo 110. 4. Falando profeticamente de Cristo, Davi declarou: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta passagem é citada novamente em Hebreus 5, 6:10. Hebreus 7. 3 afirma que Melquisedeque não tinha pai, mãe, genealogia, não teve princípio de dias nem fim de vida, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Isso é nossa prova bíblica de que ele nunca morreu. No entanto, isso ainda não resolve completamente o mistério. Quem é ele? Muitas pessoas acreditam que Melquisedeque era Jesus Cristo. Examinemos essa narrativa mais a fundo. Em Hebreus 7, 20, 21, Deus faz um juramento de que Cristo sempre seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O texto diz: E visto que tal coisa não aconteceu sem juramento, porque aqueles sacerdotes levíticos foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com juramento,
pela palavra daquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Além disso, o fato de Melquisedeque ter o nome de Rei da Justiça é um ponto em que muitos se baseiam para fazer essa afirmação. Jesus mesmo disse em Mateus 19, 17: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. A justiça própria humana é diante de Deus como trapos imundos. Ninguém pode ser justo senão Deus. Portanto, para o nome de Melquisedeque significar o Rei da Justiça, dá a essa narrativa alguma vida. Voltando a Hebreus 7, lembre-se de que esse homem era o Rei da Paz. Salém, de onde ele reinava, significa paz. E lembre-se, Jesus é chamado o Príncipe da Paz, significando que nenhum ser humano poderia ser o Rei da Paz. Romanos 3, 10-17 nos diz que não há justo e que o caminho da paz eles não conheceram. Então, como um homem pode ser tanto o Rei da Justiça quanto o Rei da Paz? Além disso, o fato de Melquisedeque estar sem pai, sem mãe, sem descendência, ou, como a tradução Phillips coloca, ele não tinha pai nem mãe e nem uma árvore genealógica, significa que ele não nasceu como os seres humanos. Isso não significa que os registros de nascimento de Melquisedeque foram perdidos. Sem esses registros, os sacerdotes humanos não poderiam servir, como é mostrado em Esdras 2, 62. A Escritura também revela que Melquisedeque continua a ser sacerdote. Sabemos também que Deus fez um juramento de que Cristo sempre seria sacerdote e que seu sacerdócio está na ordem de Melquisedeque. Poderiam eles ser a mesma pessoa? Esta é a parte em que essa narrativa fica um pouco complicada. Sabemos que no futuro, no Novo Testamento, Jesus tem um pai e uma mãe, morre e ressuscita. Então, Melquisedeque realmente pode ser Jesus, mesmo que Jesus tenha tido um pai e uma mãe e tenha morrido? Quem realmente sabe? Algumas pessoas do outro lado da discussão afirmam que o autor do livro de Hebreus estava falando figuradamente e que ele quis dizer que Melquisedeque era como Jesus, ou se assemelhava a Jesus. Eles também afirmam que, virtualmente, em todas as outras aparições de Deus na Bíblia, a pessoa que está se encontrando com Deus tem alguma consciência de que esteve na presença do divino. Mas, na história de Melquisedeque, não há momento em que Abraão reconheça que esteve na presença de Deus. É verdade que Melquisedeque aparece e desaparece abruptamente na narrativa, mas não há nada em Gênesis 14 que nos conduza explicitamente a ver que Deus mesmo estava presente. Outro ponto que levantam é que, anteriormente, em Hebreus 5, 1, o autor afirma que todo sacerdote é escolhido entre os homens. O ponto principal do sacerdócio é que um ser humano escolhido e ungido fica diante de Deus como nosso representante. Porque Jesus era plenamente homem no Novo Testamento, junto com sendo plenamente Deus, ele pôde servir como nosso sacerdote perfeito. Mas antes de Jesus, o sumo sacerdote supremo, a Bíblia ensina claramente que os sacerdotes são seres humanos que servem em um papel representativo. No entanto, essas diferenças de opinião não devem nos distrair nem nos dividir. No final do dia, o que mais importa é que temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus, aquele que pagou por nossos pecados, que intercede por nós diante de Deus e que nos ama com um amor eterno.